estamos voltando aqui, iniciando a história do povo, a saída do povo do exílio babilônico, narrada aqui em Esdras e Neemias. E é importante salientarmos a diferença da estrutura utilizada nessas duas porções da palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos praticamente é um compêndio teológico, onde nós temos um versículo que traz toda uma carga semântica de ensino. Mas quando nós nos deparamos com textos, com livros como o de Neemias, por exemplo, são livros descritivos. Eles estão narrando uma história. E por esse motivo, as nossas perícopes nesses textos são maiores. Não tem como contar uma história pela metade, não é isso? Por isso nós vamos ler todo o capítulo 2. Peço que você acompanhe a leitura de forma atenta, para que nós não venhamos a perder nenhum detalhe da porção da palavra do Senhor. Neemias, capítulo 2, e esses 20 versículos serão a nossa porção dessa noite. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas e da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, e o Eronita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse:
Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. Amém. Meus irmãos, segue aqui o mesmo contexto que iniciamos domingo passado. O contexto de um homem que recebera notícias da tua terra natal, contexto onde essas notícias eram péssimas, em que a cidade do Senhor, que Jerusalém, estava arruinada, estava totalmente destruída. Neemias, como o capítulo 1 vai dizer, era copeiro do rei. Quando soube dessas notícias, o último versículo do capítulo 1 vai nos dar essa informação. Ele então se entristeceu com aquela notícia, ele chorou, ele se prostrou diante do Senhor e orou. E Deus então lhe deu sabedoria sobre o que fazer quanto aos seus problemas, quanto à situação da casa do Senhor. Sendo assim, nós aprenderemos nessa noite acerca do agir de Deus sobre o povo escolhido. Como Deus age em favor daquele povo que ele escolheu para si. E é muito importante entendermos isso, e não há como falar disso sem tocarmos na ferida que está sendo agora a guerra em Israel e o Hamas. Reforço e endosso mais uma vez, para que fique cravado, frisado na sua mente, aquele Israel territorial lá, aquele pedacinho de chão, não tem nada de santo. Aquilo não é terra santa. A Israel do Senhor agora é a Israel do povo escolhido, espalhado pelo mundo todo. Isso não nos impede de olhar para o que está acontecendo lá, prantear, nos entristecer, nos compadecer com aquele povo. Talvez quando estamos diante daqueles vídeos de crianças sendo decapitadas, os vídeos de crianças abandonadas porque os pais foram mortos, talvez isso nos faça de fato ter uma comoção, quando na verdade deveríamos ter uma comoção ainda maior em saber o quanto Israel lá tem se desviado dos caminhos do Senhor. Mas Deus age de uma forma extraordinária, para que o seu povo, o povo que ele escolheu para si, ele possa usufruir, possa ser direcionado para a adoração ao Senhor. Sendo assim, o versículo 1 ao 3 vai nos mostrar o agir de Deus na vida do homem, de forma individual. No mês de Nissan, ali nós já estamos falando, já tem aqui uma temporalidade do capítulo 1 para o capítulo 2. Observem que houve um avanço, houve um tempo aqui em que ele estava deprimido, que ele estava triste, que ele estava prostrado diante do Senhor. A ideia do texto aqui de como Deus age na vida do homem específico, não é que Neemias estava fazendo cara de miséria, não é que Neemias estava se fazendo de coitadinho, de desfavorecido, para receber algum favor do rei, mas o seu semblante era refletido daquilo que o seu coração estava inspirando, uma profunda tristeza, uma profunda angústia. Então, no mês de Nissan, provavelmente segundo semestre, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei ao rei. Ora,
nunca antes estivera triste diante do rei. A prova de que, por mais que Neemias era um servo do rei, ele glorificava o nome do Senhor com o seu trabalho. Ele estava sempre com um sorriso estampado, ele estava sempre servindo o seu Senhor de bom grado. De tal forma que a partir do momento em que ele sofre essa tristeza por conta dos seus conterrâneos, por conta da casa do Senhor, o seu semblante desfalece. Então, no versículo 2, o rei disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. E aí, parafraseando, Neemias vai dizer: como eu posso estar bem? Como pode haver sorriso nos meus lábios, se a casa de meus pais, a casa do Senhor, está destruída? Como eu posso estar feliz, se a casa do Senhor está em ruínas, desolada? E a aplicação que nós temos para esses 2 primeiros versículos aqui, meus irmãos, da forma como Deus age no coração do homem piedoso, é entender que todas as vezes que nos depararmos com o pecado, todas as vezes que nos depararmos com a destruição que o pecado proporciona, nós devemos nos entristecer, nós devemos nos compungir diante do Senhor. A nossa ação deve ser uma oração constante. Qual tem sido a sua reação frente aos problemas que você tem sofrido? Eu espero que não seja o caso de nenhuma das nossas crianças aqui, mas não é incomum nós irmos ao supermercado e quando a criança se depara com o maior problema da sua vida, que é não ganhar o doce que ele queria no supermercado, ele então extravasa para resolver o seu problema, rola no chão, espernia e grita. Essa é a melhor forma de reagir contra uma situação problemática. Nem vou entrar no mérito da necessidade de uma boa peia naquela situação. Mas nós, enquanto adultos, enquanto homens maduros na fé, ainda temos reagido mal frente às nossas dificuldades. Ainda temos reagido de maneira errada, quando Deus, de forma bondosa e misericordiosa, coloca a provação diante dos nossos olhos, para que a nossa fé seja fortalecida, e logo então estamos murmurando, logo então estamos esperneando como crianças mimadas no supermercado, achando que o favor de Deus para conosco tem que ser feito por meio de esbravajamentos, porque eu determino, porque eu declaro, e nos esquecemos de quão miseráveis nós somos. Somos esse povo arrasado pelo pecado, somos esse povo que requer misericórdia do Senhor. E como é que Deus age no coração de cada um desses, frentes às tribulações? Efésios, no capítulo 6, versículos 5 ao 9, diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre, e vós, senhores, de igual modo procedei, para que ele, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quando nós nos deparamos com situações difíceis, muitas vezes nós quebramos o 5º mandamento. Muitas vezes nós deixamos de agir como servos leais que somos,
Qual a sua reação frente aos seus problemas no trabalho? Quando o seu chefe faz algo que lhe deixa triste, lhe chama a atenção na frente de funcionários, na frente de clientes, qual é a sua reação? O texto de Efésios 6 nos mostra que a nossa postura frente aos problemas, frente às atribulações com a causa de senhorio e servo, devem ser realizadas assim como Neemias o fazia. E Deus então age na vida do seu servo escolhido, que servia bem ao Senhor, que servia ao seu Senhor como se servisse a Cristo. Então nós temos aqui uma comoção por parte do Senhor. Ele expõe a sua tristeza, ele expõe a sua lamentação. E lá em 2 Reis, no capítulo 25, a partir do versículo 8, vai dizer exatamente sobre o povo, como o povo estava, o que tinha acontecido com os utensílios da casa do Senhor. É um texto longo, nós não leremos agora, mas leia em casa, do versículo 8 até o versículo 22, e vai ser a narrativa do que ele estava chorando, quando ele aqui no versículo 3 vai dizer: como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros dos meus pais está assolada, e tem portas consumidas pelo fogo. Tudo havia sido levado, aqueles utensílios lindos de ouro haviam sido levados, as casas haviam sido feitas monturos. Versículo 21 lá de Reis vai dizer: o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã. Havia um homem ruim governando agora o povo, eles estavam sobre opróbrio. Deus lida com o seu povo, Deus governa o seu povo, Deus age na vida do seu povo individualmente, até mesmo, meus irmãos, com provações. Deus age nas nossas vidas com dificuldade, sim. O que se prega então é uma doutrina da prosperidade, e às vezes nós pensamos que a doutrina da prosperidade, ela só é relacionada a finanças. Não é. A doutrina, a heresia da doutrina da prosperidade, ela vai dizer que o homem que é fiel ao Senhor, que o homem que está debaixo dos cuidados do Senhor, não pode ser pobre, não pode ser doente. Já pensou, meus irmãos? Os irmãos que estão na fila da cirurgia, saiam, porque isso não é coisa de crente. Ora, se é Deus quem dá inteligência aos médicos, se é Deus que dá inteligência aos grandes engenheiros para fazer aqueles robôs que agora estão comandando as cirurgias de forma precisa e assertiva, é Deus que na tribulação conduz o seu povo à salvação, moldando o caráter do homem, fortalecendo. Deus age na vida do homem individualmente, fortalecendo inclusive com as provações. Mas o texto continua, e a partir do versículo 4 nós vemos a segunda perspectiva do texto. Deus age de forma individual, como está agindo aqui na vida de Neemias, com o favor do rei, mas Deus age também na vida dos governantes. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós todas as quintas-feiras oramos pelos nossos governantes. Oramos pelo nosso prefeito, pelos vereadores, pelo nosso governador, pelos seus deputados. Oramos pelo presidente da República, muitas das vezes até imprecatoriamente, mas oramos por ele. Oramos pelos senadores, pelos deputados federais, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a Bíblia assim requer, porque Deus usa os governos para abençoar e disciplinar o seu povo. Não foi assim que Daniel falara ainda quando estava cativo aqui na Babilônia?
E ele vira para Nabucodonosor e diz: ó rei Nabucodonosor, o Deus que eu sirvo é o Deus que coloca e o Deus que tira os reis. Ele não é Senhor de reis, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos reis. E por isso então, o Senhor usa esses governantes para abençoar, disciplinar o povo. Então os versículos de 4 a 8 nos mostram isso. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei. Observe, meus irmãos, o rei deu a brecha, o rei levantou a bola para ser cortada, ele estava dando abertura para que Neemias pudesse pedir o que quisesse. Seriam mulheres que trariam a alegria de Neemias novamente, seriam riquezas, o rei estava dando uma oportunidade para que ele pedisse. E a primeira ação de Neemias foi orar ao Senhor. Isso já nos leva, meus queridos irmãos, a uma aplicação muito clara acerca da oração. Às vezes nós não oramos porque queremos fazer um modelo de oração, cujo qual também é lícito, de entrar no nosso quarto, de orar, de nos ajoelharmos, ficarmos por hora, mas nem todo dia nós temos tempo para isso, ou não dispomos de tempo para isso. Mas quando você estiver no trânsito, quando você estiver frente a uma dificuldade, você pode muito bem falar com o Senhor. E essa é a primazia do que Cristo fez por nós. De você estar em uma situação tão grave, em que você então pode se dirigir diretamente naquele momento ao Senhor. Já pensou se você estivesse no trânsito, precisando de uma orientação do Senhor, no vagar dos seus pensamentos? Então você para o carro no meio da rua: peraí que eu vou sacrificar um animal aqui para orar ao Senhor. O cordeiro foi imolado para que nós tivéssemos esse livre acesso, para que mesmo sentado na minha mesa do escritório, mesmo caminhando, andando pelo caminho, eu pudesse me dirigir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, guarda-me, proteja-me, me dê sabedoria para a reunião que eu estou prestes a entrar, me dê sabedoria na assinatura desse contrato, me dê sabedoria agora na disciplina do meu filho. Eu tenho acesso ao Senhor, e não por mérito meu, mas pelos méritos de Cristo. Então, após orar, ele disse ao rei: se é do agrado do rei, versículo 5, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto a dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo. Ele ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me deem madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei morar. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. Observe, meus, a declaração de Neemias aqui. Ele acabara de receber o prêmio da Mega Sena. Ele teve intrepidez, porque o Espírito Santo estava com ele, para pedir coisas que eram impossíveis, e o Senhor atendeu. O rei forneceu tudo que ele pediu: passe livre pela terra, acesso ao estoque pessoal do rei, as matas, a madeira, que era matéria-prima muito valorosa. E ele conclui esse bloco, ou essa perícope, dizendo: porque a boa mão do Senhor era comigo. Ele não diz: olha, eu fui tão convincente diante do rei, que ele me deu tudo que eu quis.
A minha oratória, a minha argumentação foi tão boa, tão convincente, que o rei cedeu às minhas necessidades. Não! Ele reconhece que é a mão do Senhor que o guia. Ele reconhece que é a mão do Senhor que estava por trás de todas aquelas bênçãos. E aqui claramente o Senhor usando dos governantes para abençoar o povo. E não é a primeira vez. Nós lemos ainda há pouco lá em Esdras, a Babilônia, ela se fortaleceu e dominou o povo de Israel porque Deus permitiu. Logo então nós temos lá a retomada, os persas tomam conta da Babilônia, e assim que Ciro, ele toma o poder, ele volta, ele dá liberdade ao povo. Ciro é instrumento do Senhor, para que houvesse liberdade de religião. E no texto que nós lemos, lá no capítulo 3 de Esdras, nós vamos ver eles reerguendo um altar, coisa que não podiam fazer. Se você olhar a história, mais uma vez, chama você a lembrar a história de Daniel, você vai ver que até mesmo o culto ao Senhor era vedado. Eles tinham que ceder aos costumes da Babilônia. Deus então disciplina o seu povo com a Babilônia e agora derruba a Babilônia, levanta um rei para que retomasse o poder de Israel. Veja, meus queridos irmãos, se Deus não usa os governos, e daí a aplicação para que nós como cidadãos, para que nós como pessoas que conhecem a verdade do Senhor, participemos sim das eleições, sejam municipais, sejam estaduais, sejam para a presidência da República. É nosso dever enquanto crentes, participarmos da política do nosso município, participarmos da política do nosso país. É dever nosso, se nós conhecemos a verdade. Deus pode usar a nós para abençoar o povo. Já pensou em termos um presidente da República um dia, eu não quero que seja presbiteriano não, um presidente da República cristão, porque os últimos 2 presbiterianos que subiu só pela graça. Mas já pensaram como nós vimos aqui expondo sobre Genebra, quando Calvino esteve à frente, envolvido com a política, o quanto a fé reformada não influenciou o governo? Olhem para quem são os Estados Unidos hoje. Começaram alicerçados debaixo da autoridade do Senhor, se perderam em muito, mas o início, ainda há resquícios daquilo que o Senhor faz por meio de governantes cristãos. Não foram nenhum e nem 2 presidentes dos Estados Unidos que eram cristãos. Provérbios 21:1 vai dizer: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina, seja para a bênção, seja para a disciplina. Daniel 2:20, que acabamos de citar: seja bendito o nome de Deus, que de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, ele é quem muda tempos e estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos orar pelos nossos governantes. É por isso que nós devemos ter uma vida de oração afiada. E mais uma vez, enquanto não melhorar, eu continuo falando. Mais uma vez eu lhe convoco a participar da reunião de oração comunitária da igreja. Venha orar corporativamente pela nossa cidade, pela saúde do corpo de Cristo, pela saúde das nossas famílias. Sabe o que nós temos orado aqui todas as quintas-feiras? Para que as nossas famílias sejam alcançadas, para que Deus tenha misericórdia do povo e alcance os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos filhos que estão perdidos, que Deus os traga. Essa tem sido a nossa oração, dia após dia, enquanto muitos de nós estão negligenciando uma questão tão importante quanto essa.
O Breve Catecismo, na pergunta 98, vai dizer: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, porque por coisas conforme com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Quando e como nós devemos orar? Devemos orar sem cessar. Devemos orar por todas as questões que envolvem as nossas vidas, por tudo aquilo que é lícito. Não vá pedir para ganhar na Mega Sena, é ilícito. Conversando não sei com quem, acho que era com Oséias, e ele falava que ouviu um pastor dizendo: mulher é tão bom, Deus podia ter dado pelo menos umas 5 para a gente. Ora, que loucura! Concordo com a parte da feitura da mulher para nós, sou satisfeito, feliz com isso, mas ele determinou a quantidade. Eu não devo orar para que Deus me dê mais de uma esposa. Eu não devo orar para que Deus mate aquela pessoa que pisou no meu calo. Eu devo orar para tudo, em favor de tudo aquilo que exalta e engrandece o nome do Senhor. Nós devemos orar para nos portarmos condizentemente frente ao 5º mandamento, para que nós tenhamos a devida submissão aos nossos governantes, aos nossos líderes. Breve Catecismo, na pergunta 64, o 5º mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. É o nosso dever quanto aos superiores, e nós devemos orar para que isso seja mantido, para que isso não seja perdido, porque assim a boa mão do Senhor, estendida em favor do rei, favorecerá o povo. Se você tem dúvidas de quanto um mau governo pode causar estragos, eu te convido para que nas suas meditações diárias, nas suas devocionais, que eu espero que você faça, vá lá para a história do povo de Israel, Crônicas, Reis, Samuel. Observe, meus irmãos, é um gráfico extraordinário, principalmente em Crônicas. Deus concede um rei bom, o povo começa a adorar o Senhor, exalta ao Senhor, passa 2 dias, vem um rei mau. O povo se esquece do Senhor, começa a idolatria, começa a se casar entre outros povos, passa um tempo, vem um rei pior que ele, o povo então se debandeia de vez, aí vem um rei bom, um rei mau, um rei bom. Você vê o quanto o povo se machuca com isso. Os nossos governantes são agentes de Deus para serem bênçãos nas nossas vidas. É por isso que Deus cobrará sim de todos aqueles que ocupam lugar de liderança, de governança. A esses é dado mais responsabilidade. O pecado não é igual a todos, mas quando nós, pastores, presbíteros, pecamos, esse pecado é mais grave. Não é que ele é diferente, ele é mais grave, porque estamos conduzindo o povo do Senhor à adoração. Da mesma feita, os governantes devem se render aos braços do Senhor. E por fim, se Deus age então em favor do seu povo de forma individual, se Deus age em favor do povo através dos seus líderes, dos seus governantes, Deus também age em favor ao povo escolhido, à comunidade do Senhor. E os versículos 9 até o final então vão dizer acerca disso. Nós não releremos tudo, mas nós pontuaremos algumas coisas. Aqui nessa perícope do versículo 9 até o versículo 20, nós vamos ver questões como, por exemplo, quando Deus abençoa o seu povo, os ímpios se indignam. Observem que o texto vai falar sobre 2 figuras aqui, Sambalate, e que Sambalate e Tobias, eles se escandalizam, lá no versículo 9 e 10, eles se escandalizam porque Neemias tem aquelas cartas de livre conduto do rei.
ele tinha autorização para reestabelecer Jerusalém. E aqueles homens, então, quem são vocês para querer se voltarem contra o rei e reestabelecer essa naçãozinha de vocês? Os ímpios se voltam contra o povo do Senhor, não é de agora, é desde os primórdios do Senhor. O que acontece com Noé, quando ele então vai proclamar a perdição do povo? Ele anuncia: virá água, tu é doido, virá água, tu é doido. Então ele começa a construir aquele grande monumento que Deus dá a planta, Deus determina como seria, e o povo acha que Noé estava louco. Não é de hoje, meus irmãos, que o povo do Senhor sofrerá perseguições, porque o ímpio se indigna com a bênção de Deus. E é curioso, nós estamos falando aqui de graça comum, que é um conceito um tanto quanto complicado, mas o ímpio é sim abençoado por tabela, quando nós temos funcionários nas empresas. O ímpio é sim abençoado quando tem bons gestores nas suas empresas. Lembrem de José do Egito, lembrem de Daniel e seus amigos, o quanto o povo do Egito não foi abençoado pelo governo de José, o quanto o rei Nabucodonosor não foi abençoado por Daniel e seus amigos. Da mesma forma, o homem hoje é abençoado por tabela, por aquilo que nós fazemos, porque quando nós trabalhamos, quando nós servimos, nós não estamos servindo aos nossos patrões, nós não estamos servindo a qualquer um dos nossos colegas, nós estamos servindo ao Senhor com o nosso trabalho. Por isso, por mais espinhoso que seja o seu trabalho, trabalhe como se fosse para o Senhor, trabalhe glorificando o nome do Senhor. Segunda questão, quando a bênção do Senhor sobre o povo, o agir de Deus gera prudência no coração do homem. Observem que Neemias chega, Sanbalate e Tobias se apresentam como ali um empecilho, e eu fico pensando, me colocando no lugar, eu com a carta do rei, enfrentando ousadia de homem que estava lá perdido, eu tinha dado logo um sanfonão. Mas o Espírito de Deus aqui dá prudência, sabedoria a Neemias, para lidar com aqueles homens, para lidar com as intempéries daquela situação, dá sabedoria para que Neemias vá planejar escondido, de noite, avaliar a muralha, caminhar nas escuras, para que ele pudesse ter a revelação do Senhor, e não é uma revelação especial, mas a revelação de como ele procederia na reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros, do portão, do templo. Então ele faz, e o texto aqui é claro dizer que ele faz isso escondido de todos. Aí lá no versículo 16 em diante, ele vai dizer: olha, ninguém sabia o que eu estava fazendo, ninguém sabia o que eu fui fazer lá. Isso me lembra muito uma situação que meu pai viveu. Meu pai, ele foi comissionado em um cargo de confiança na prefeitura certa vez, para administrar uma britadeira, a gente chama lá no Goiás de britador, uma pedreira. Então meu pai fez algo muito semelhante com isso aqui. Meu pai passou uma semana indo na pedreira, sem que ninguém soubesse quem ele era. Havia bebedice no lugar, havia um alojamento, havia prostituição, havia uma letargia, havia um desmande. Vereador chegava dava brita para todo mundo de forma desregrada. E depois de uma semana planejando, observando todas as falhas, então meu pai se apresentou como gestor e disse: eu já vi tudo que está aqui, e eu já sei o que é que eu vou consertar. Essa era a ideia que Neemias estava fazendo. Ele observou todas as questões, e agora Deus, através dos seus governantes, através da vida de Neemias, traz o que ao povo? Esperança, que havia sido destruída. Versículo 17:
Estais vendo essa miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. E lhes declarei como a boa mão do Senhor estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. E eles responderam: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Meus irmãos, dominicalmente nós temos ouvido acerca da boa mão do Senhor, o que lhe falta para despertar a esperança do Evangelho no seu coração, para que você seja um servo fiel, para que você bote a mão na massa para servir o reino do Senhor. O que lhe falta? Uma guerra? Falta que a nossa igreja seja demolida, para que eu tenha a inspiração de querer reativar ou refazer alguma coisa. Lembrem-se que ontem estivemos em uma pandemia, privados do culto, não víamos esperança e o Senhor nos trouxe de volta. Se nós, como povo do Senhor, não aprendemos nessa pandemia miserável, que devemos estar na casa do Senhor, nós nunca mais aprenderemos. Nós nunca mais valorizaremos o que é o culto ao Senhor. Esse povo esteve anos privados, passamos meses privados da casa do Senhor, e muitos confortáveis, assistindo os cultos online até de pijama, nas suas casas. O povo recebia aqui uma esperança vinda dos céus, ao testemunhar a boa mão do Senhor. E por fim, o agir de Deus na vida do povo gera intrepidez frente aos inimigos. O que é essa intrepidez? Aqui nos versículos finais, então, Neemias vai dizer: então lhes respondi, o Deus do céu, versículo 20, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito, nós seus servos nos disporemos e reedificaremos, vós todavia não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. A intrepidez aqui, ela é aliada com a sabedoria, com a prudência. Mas Neemias estava declarando que quem estava à frente daquele projeto, quem estava na condução daquele projeto, era o Deus Yahvé, era o Senhor dos senhores, e que não haveria homem algum que poderia intentar contra o povo de Israel naquele intento de restaurar a casa do Senhor. Ah, meus irmãos, estamos começando a história. O livro de Neemias é extraordinário. Enquanto Neemias está aqui trabalhando de forma árdua para que a estrutura do templo fosse restaurada, para que os muros fossem fortalecidos, Esdras está aqui nas beiradas, reestruturando também o que? O culto ao Senhor. Isso também havia sido perdido. Sendo assim, meus irmãos, o agir de Deus sobre o povo escolhido, ele gera uma transformação individual, ele gera uma bênção a partir da liderança estabelecida de Deus, e ele age em favor do povo de forma coletiva. Por isso nós somos chamados dominicalmente a trabalharmos na obra do Senhor, ao nos chegarmos a Ele sem preguiça, sem indisposição, sem letargia, para que o reino possa prosperar e que possamos então nos aproxegar e proclamar o reino do Senhor. Que Ele nos ajude nessa árdua tarefa e que a cada capítulo da história do povo de Israel possamos estar mais esperançosos e afiados para dar bom testemunho do seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos livre do mal. Amém.